Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa bolsa em pontos básicos do crochê, ponto baixo e ponto baixo centrado. Ela é toda nesse ponto, ó, a sua base, que é o fundo dela, o corpo e a tampa. Vocês me pediram para que eu gravasse tutorial com pontos mais simples, como o ponto baixo e o ponto baixo centrado. Então, hoje eu atendi esse pedido de vocês e eu espero muito que vocês gostem. Então, já curte esse vídeo antes mesmo dele continuar. Comenta aqui embaixo um coração verde nesse momento e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Aproveita e me conta aqui nos comentários se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo do canal ou se você já é inscrito há um tempo. Na aula de hoje eu vou deixar todos os materiais, tanto no vídeo quanto na descrição, e caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? Se você ainda não conferiu o último vídeo do canal, eu acho muito difícil, porque ele é um vídeo que tá indo super bem, vocês estão amando. Eu adoro quando vocês curtem, comentam, porque eu entendo que vocês gostam daquele estilo de bolsa. Eu vou deixar uma foto passando aqui e o link na descrição para você conferir depois desse vídeo. E se você ainda não faz parte da comunidade Fios Tata, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro para você ter acesso às aulas exclusivas. E se você está assistindo esse vídeo na estreia dele, no dia 23 de janeiro, ontem, dia 22 de janeiro, foi o meu aniversário. Eu fiz 24 anos e eu aproveitei e coloquei todos os meus cursos com 24% de desconto. Então, até meia-noite do dia 23, é só você usar o cupom TATA, THATA 24, então é THATA 2 e 4, que você vai ganhar 24% de desconto em qualquer curso. Aqui na descrição eu vou deixar o link escrito Conheça os meus cursos, é só você clicar nele, escolher o curso que você quer e aproveitar. Vamos agora para os materiais. Vou utilizar fio de malha premium da Fios Guarani. Para essa bolsa, eu vou indicar que vocês reservem 2 novelos. Você não vai chegar a usar 100% os 2 novelos, porém, é uma bolsa que não é tão econômica. Vou dar algumas dicas agora aqui na parte dos materiais. Caso você queira, você pode optar por fazer o fundo dela usando aquele fundo de couro sintético, para que você economize mais fio, porque acredito que o fundo gaste bastante fio e o fato dela ser com ponto baixo centrado alongado gaste bastante fio também. Então, reserva aí 2 novelos de fio de malha premium da Fios Guarani. Cada novelo tem 140 metros e esse fio tem 27 milímetros. Então, é uma espessura bem bacana. A sua bolsa fica leve e fica estruturada. A cor que eu vou usar para essa bolsa é a verde clara. Eu amo esse tom. Eu já percebi que vocês aqui do canal também. A marca também tem o fio de malha residual. Vou deixar o site aqui na descrição e a loja oficial da Shopee. No site temos cupom de desconto, tá? É Fios Tata 10 e vocês ganham 10% de desconto. Vou usar uma agulha de crochê de 6 milímetros, tesoura. Aqui eu tenho a alça Cora da loja Matilda. É uma alça com couro e corrente. Olha que perfeição, gente. Vocês vão ver na aula eu aplicando ela. Vou usar um fecho tic-tac. Esse daqui, pessoal, ele é muito antigo que eu tenho aqui em estoque. Ele tem até uns arranhãozinhos, não sei se vai dar pra perceber, ó. E eu comprei ele na internet. Eu vou ver se eu acho na Shopee o link dele. Ele tá bem gasto, porque ele é bem antigo mesmo, tá? Não sei nem se eu vou encontrar dele na internet. Mas, de toda forma, eu vou deixar aqui embaixo, se eu não encontrar exatamente esse modelo, algum bem parecido pra vocês. E aqui eu tenho um mosquetão para o nosso chaveiro, que é opcional, tá bom? Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar o meu trabalho fazendo 12 correntes. Caso você queira uma nécessaire ou uma bolsa maior de comprimento, é só você seguir aumentando de 2 em 2 correntes. Faça aqui a minha laçada inicial. E agora, vou colocar aqui 12 correntes. Fiz aqui 12 correntes, ficaram medindo 10 centímetros, lembrando que esse não é o comprimento final, tá? Agora, aqui, então, eu tenho as minhas correntes, eu vou virar e trabalhar atrás das correntes nesses gominhos aqui, ó, que nós temos. Pulo o primeiro gominho e a partir do segundo eu vou trabalhar ponto baixo. Então, eu entro aqui
puxo o fio que vem do novelo, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Vou no próximo ponto, puxo o fio que vem do novelo, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. É assim que nós fazemos ponto baixo. Entro aqui, ó, no próximo gominho, percebam que a corrente permanece ali embaixo e faço ponto baixo. Vamos seguir desta forma até chegar atrás da primeira corrente que nós fizemos. Cheguei aqui, atrás da primeira corrente. E aqui nessa mesma parte, nesse mesmo ponto, nós temos que ter 3 pontos baixos. Nós temos um até o momento e vamos colocar então mais 2. Esse pedacinho de fio eu coloco aqui, seguro ele para arrematar ele. Então, volto aqui no mesmo ponto e faço o segundo ponto baixo, volto no mesmo e faço o terceiro ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar pegando nas 2 alcinhas aqui da corrente, ó, e vamos trabalhar um ponto baixo em cada. Então, vamos lá, ó, nesse daqui, eu entrei, coloco esse pedacinho de fio aqui em cima e faço ponto baixo. Na próxima, coloco o pedacinho de fio em cima e faço ponto baixo. Já arrematei aquele pedacinho de fio e vamos seguir desta forma até o último ponto. Cheguei aqui no último ponto, tudo que nós fazemos em uma ponta, devemos repetir na outra. Então, aqui, nós também temos que ter 3 pontos baixos no mesmo ponto. E isso eu vou fazer aqui, ó, pegando nessas 2 alcinhas e trabalhando os 3 pontos baixos. Então, eu entro aqui e faço 1... Fica mais apertado, mas é possível, tá? Volto aqui no mesmo, faço o segundo ponto baixo, volto no mesmo e faço o terceiro ponto baixo. Pronto. Agora, puxo um pouquinho aqui o meu fio, venho em cima do primeiro ponto, nessas 2 alcinhas, e levo o fio lá pra trás. Aqui no meu primeiro ponto, nós temos 2 alcinhas, tá vendo? Eu vou entrar no meio dessas 2 alcinhas e vou sair no meio também de 2 alcinhas. Sempre tem que sair no meio, tá? Coloco a laçada na agulha, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e faço o meu primeiro ponto baixo centrado. Vou no próximo ponto, no centro dele, e faço um ponto baixo centrado. Vamos trabalhando desta forma, até chegar aqui, aonde nós fizemos 3 pontos no mesmo lugar. Cheguei aqui onde eu tenho os 3 pontos no mesmo lugar, e para você identificar eles, você vai fazer da seguinte forma. Entre essa alcinha e essa daqui, você vai entrar no meio e vai sair no meio. Dentro de cada ponto baixo, nós iremos trabalhar 2 pontos baixos centrados, fazendo assim um aumento. Então, aqui nós ficaremos com um total de 6 pontos baixos centrados, tá bom? Então, vamos lá. Faço 1, eu vou marcar o primeiro e o último ponto dessa sequência de aumentos. Se você não tiver marcador, você pode pegar um fio de outra cor e fazer aqui uma amarração, tá? Agora, eu volto aqui no mesmo ponto, no centro, e faço o segundo ponto baixo centrado. Então, aqui eu trabalhei um aumento. Agora, deixa eu só arrumar aqui a posição da câmera, agora sim. Agora, aqui, ó, entre essa alcinha e essa, você vai entrar no meio. Agora sim, saí no meio de 2 alcinhas e faço 1, volto no mesmo ponto e faço o segundo ponto baixo centrado. E agora, no último ponto, entre essa alça e essa, você vai entrar no meio
e vai trabalhar 2 pontos baixos centrados. Volto no mesmo e faço o segundo ponto baixo centrado. Marco esse último ponto, como eu falei que eu ia fazer. Agora, vamos voltar a trabalhar um ponto baixo centrado em cada ponto, até chegarmos nos próximos 3 pontos baixos que nós fizemos aqui no mesmo lugar. Cheguei aqui onde eu tenho os 3 pontos baixos no mesmo lugar, e tudo que eu faço em uma ponta, eu devo repetir na outra. Então, aqui, ó, entre essa alça e essa, eu entro aqui no meio e trabalho 2 pontos baixos centrados. Deixa eu pegar aqui o marcador. Volto no mesmo e faço o segundo ponto baixo centrado. Agora aqui, ó, entre essa alça e essa, eu entro no meio. E faço 1 e 2. E por último aqui, ó, nessa alcinha e nessa, no meio, a gente entra e faz 2 pontos baixos centrados. E aí, eu vou marcar esse último ponto que eu fiz aqui. Agora, vou puxar um pouquinho meu fio, vir em cima do primeiro ponto e levar esse fio lá pra trás. Vou vir no centro do primeiro ponto aqui, ó, embaixo de onde nós levamos o fio lá pra trás. Eu vou no centro dele, coloco a laçada na agulha, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e faço o primeiro ponto baixo centrado dessa carreira. Vamos trabalhar um ponto baixo centrado em cada ponto, até chegarmos no primeiro marcador. Cheguei aqui no marcador, vou tirar ele, e aqui nós iremos fazer da seguinte forma: um aumento, que são 2 pontos baixos centrados no mesmo ponto, e um ponto baixo sozinho, um ponto baixo centrado sempre, tá? Então, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho. Então, nesse primeiro ponto aqui, vamos fazer 2 pontos baixos centrados. Volto meu marcador aqui. Volto no mesmo ponto e faço o segundo ponto baixo centrado. No próximo, vamos fazer um ponto baixo centrado sozinho. No próximo, um aumento. 2. No próximo, um ponto sozinho. No próximo, um aumento. 2. Cheguei aqui no marcador e faço um ponto sozinho. E volto aqui o marcador para esse último ponto. Agora, nós vamos trabalhar um ponto baixo centrado em cada ponto até chegar aqui no marcador. E aqui dentro, vamos repetir o que nós fizemos aqui. Um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento e um ponto sozinho. Então, eu vou fazer toda essa sequência aqui e volto com vocês. Fiz aqui, então, a minha terceira carreira. Vou puxar um pouquinho meu fio, vir em cima do primeiro ponto e levar o fio lá pra trás. Onde eu levei o fio lá pra trás, aqui eu tenho o primeiro ponto e eu vou entrar no meio dele. Coloco a laçada na agulha, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e faço o primeiro ponto baixo centrado da nossa quarta carreira. Vamos trabalhar um ponto baixo centrado em cada ponto até chegarmos no primeiro marcador. Cheguei aqui no primeiro marcador, eu vou tirar ele, e a regra aqui que nós devemos seguir dentro desses marcadores é: a cada carreira você aumenta um ponto sozinho. Então, aqui nós vamos fazer um aumento e 2 pontos baixos sozinhos, porque anteriormente
nós fizemos um aumento e um ponto baixo centrado sozinho. Agora, então, é um aumento e 2 pontos baixos centrados sozinhos. Então, vamos lá. Um aumento. Então, aqui, dentro do mesmo ponto, eu vou trabalhar 2 pontos baixos centrados. Fiz o primeiro e vou marcar. Volto e faço o segundo ponto baixo centrado do aumento. Agora, vamos fazer uma sequência de 2 sozinhos. Então, vamos lá, sempre centrados, tá, pessoal? Vou para o próximo ponto e faço o segundo ponto baixo centrado sozinho. No próximo, um aumento. 1 e 2. No próximo, 2 sozinhos. 1, vou para o próximo ponto e faço o segundo ponto baixo centrado sozinho. Um aumento. 1, 2, e para finalizar, 2 sozinhos. 1, tiro aqui o marcador e faço o segundo ponto baixo centrado sozinho. Sempre que você terminar, você já arruma aqui a sua base, coloco o marcador nesse último ponto. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo centrado em cada ponto até chegar no próximo marcador, e aqui dentro vamos repetir o que fizemos aqui. Um aumento e 2 pontos baixos centrados sozinhos. Então, eu vou fazer essa parte e volto com vocês. Fiz aqui a minha 4ª carreira e agora vou puxar um pouquinho meu fio, vir em cima do primeiro ponto e levar esse fio lá para trás. Aqui, onde eu levei o fio lá para trás, no ponto de baixo, eu vou entrar, coloco a laçada na agulha, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente e faço o primeiro ponto baixo centrado da minha 5ª carreira. Venho aqui e vou seguir fazendo um ponto baixo centrado em cada ponto até chegar no primeiro marcador. Cheguei aqui no primeiro marcador, eu vou tirar ele, e se a cada carreira a gente aumenta um ponto sozinho, nessa daqui nós iremos trabalhar um aumento e 3 pontos baixos sozinhos. Então, vamos lá. Nesse primeiro aqui, 1, coloco meu marcador, volto no mesmo ponto e faço o segundo ponto baixo centrado dessa sequência de aumentos. Agora, vamos fazer 3 pontos baixos centrados sozinhos. 1, vou para o próximo ponto. 2, e vou para o próximo ponto e faço o terceiro ponto sozinho. Agora, um aumento. 1, 2, e agora 3 sozinhos. 1, 2 e 3. Agora, aumento. 1 e 2. Agora, 3 sozinhos. 1, 2, cheguei aqui no último marcador e faço o terceiro ponto sozinho. E volto o marcador. E agora, eu vou fazer um ponto baixo centrado em cada ponto, e aqui dentro vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui e volto com vocês. Finalizei aqui a minha 5ª carreira e vou parar por aqui. Deixa eu medir para vocês verem o tamanho que ficou. De comprimento, 24 centímetros. Deixa eu só esticar aqui para vocês verem, ó, 24 centímetros. Se você quiser maior de comprimento, aí você vai aumentando de 2 em 2 correntes lá no início, tá? E 13 centímetros de largura.
Se você quiser maior de largura, aí é só você seguir fazendo mais carreiras. Se você quiser fazer mais carreiras, aqui você vai trabalhar um aumento, 4 pontos baixos sozinhos. Em uma próxima carreira, um aumento, 5 pontos baixos sozinhos. É só seguir essa regra, tá? Então, agora, eu vou tirar aqui os marcadores e vou começar a subir a minha bolsa ou necessaire. Então, eu vou pegar aqui, vou puxar um pouquinho meu fio, vir em cima do primeiro ponto e vou levar esse fio lá pra trás. Onde eu levei o fio lá pra trás, tem 2 alcinhas aqui, ó. Ó, tá vendo? Aí, você vai vir aqui nessa alcinha de cima, coloca a laçada na agulha, mas antes de pôr a laçada na agulha, ó, deixa eu só pegar uma agulha menor pra mostrar pra vocês aonde nós vamos entrar. Tá vendo aqui, ó, logo na frente da agulha, tem esse gominho aqui, ó. Então, além de você entrar na laçadinha aqui na alcinha, você vai entrar nesse gominho, coloca a laçada na agulha, aí sim, puxa o fio que vem do novelo aqui pra frente e faça um ponto baixo. Então, você vai pegar nessa alcinha de cima, peraí, você vai pegar nessa alcinha de cima e nesse gominho aqui. Na próxima, na alcinha de cima e no gominho que tem bem em frente. Peraí, aqui, ó. E vai trabalhar ponto baixo. Então, vamos aqui, ó. Entro na alcinha de cima, entro no gominho e faço ponto baixo. Novamente, entro na alcinha de cima, entro no gominho na frente e faço ponto baixo. Vamos fazer desta forma por toda a volta da nossa base. Fiz a minha primeira carreira de ponto baixo. Agora, eu vou puxar aqui um pouquinho meu fio, vir aqui nessas 2 alcinhas, pego essa laçada e levo lá pra trás. Onde eu levei essa laçada lá pra trás, eu vou entrar no ponto de baixo. Ó, no meio dele, tá vendo? Tem 2 alcinhas, eu vou entrar no meio dessas 2 alcinhas e aqui atrás eu saio no meio de 2 alcinhas também. Coloco a laçada na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Tenho uma alça na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro essa alça. Vou no próximo ponto. Entro no meio aqui, ó. E saio no meio de 2 alcinhas. Pego o fio que vem do novelo e passo pra frente. Fico com 2 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Vou no próximo ponto, no centro, e saio no centro. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Isso eu estou fazendo é ponto baixo centrado. Vamos trabalhar um ponto baixo centrado em cada ponto por toda a volta dessa carreira. Fiz aqui a minha segunda carreira, agora com ponto baixo centrado. Vou puxar um pouquinho meu fio, vir nessas 2 alcinhas aqui de cima, pego essa laçada e levo lá pra trás. Agora, em vez de você entrar no centro deste ponto aqui, ó, vou até pegar uma outra agulha pra mostrar. Em vez de você entrar no centro desse ponto, você vai entrar no centro do ponto de baixo. Tiro essa agulha aqui, ó, tá vendo? Você entra no centro do ponto de baixo, coloco a laçada na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Só que aí você vai ter que alongar esse ponto. Então, puxa mais o fio aqui. Não puxa muito pra não ficar um buracão. Tenho uma alça na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro essa alça. Aqui eu fiz o ponto baixo centrado alongado. Vamos no centro do próximo ponto aqui embaixo, ó. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, estico, fico com 2 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as 2. Vou no centro do próximo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e dou altura. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Vou no próximo ponto, no centro, pego o fio que vem do novelo,
Dou altura, ó, percebam que você tem que puxar um pouco mais. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2. Esse padrão de ponta é bom você sempre ir arrumando a sua bolsa, tá? Então, vamos seguir esse padrão de ponto baixo centrado alongado por toda a volta da nossa bolsa. Fiz aqui a carreira de ponto baixo centrado alongado, essa já é a minha terceira carreira. Deixa eu só refazer esse último ponto aqui, que eu não achei que ele tá bonitinho. Agora sim. Agora, eu vou pegar aqui o meu fio, viro aqui nessas 2 alcinhas, pego essa laçada e levo lá pra trás. Onde eu levei essa laçada lá pra trás, eu vou no ponto de baixo no meio dele, coloco a laçada na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com uma alça na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro essa alça. Vou no centro do próximo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e faço o ponto baixo centrado. Aqui, percebam que é o ponto baixo centrado comum, tá bom? Então, vamos trabalhando aqui um ponto baixo centrado sobre cada ponto, por toda a volta da nossa bolsa. Olha como vai ficando, ó. Fiz aqui a carreira de ponto baixo centrado, essa é a minha 4ª carreira. Vou puxar um pouquinho o fio, venho nessas 2 alcinhas, pego essa laçada e levo lá pra trás. Onde eu levei esse fio lá pra trás, eu vou entrar no ponto de baixo, no centro dele mesmo. Coloco a laçada na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Tenho uma alça na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro essa alça. Vou no centro do próximo ponto, pego o fio que vem do novelo, traço pra frente aqui, trago ele pra frente, fico com 2 alças, pego o fio que vem do novelo e retiro 2. Vou no centro do próximo ponto e continuo fazendo ponto baixo centrado. Vamos trabalhando novamente ponto baixo centrado sobre pontos baixos centrados por toda a volta da nossa bolsa. Fiz aqui mais uma carreira de pontos baixos centrados. E agora, vamos fazer uma de ponto baixo centrado alongado. Então, eu entro aqui nessas 2 alcinhas de cima, pego a laçada e levo lá pra trás. E, em vez de eu entrar no centro deste ponto aqui, eu vou entrar no centro do ponto de baixo. Então, eu tenho aqui 2 alcinhas, eu entro no centro, coloco a laçada na agulha, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e puxo pra cima, tá vendo? Dou uma alongada nele. Tenho uma alça na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo por essa alça. Vamos no centro do próximo ponto. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e estico. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2. Vou no centro do próximo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo pra frente, fico com 2 alças na agulha. Sempre estico o fio, tá, pessoal? Pego o fio que vem do novelo e retiro essas 2 alças que estão na agulha. Esse é o padrão que você deve seguir por toda a sua bolsa até alcançar a altura que você deseja. Então, são 2 carreiras de pontos baixos centrados comum e uma carreira de ponto baixo centrado alongado. 2 carreiras de pontos baixos centrados comum e uma carreira de ponto baixo centrado alongado. Então, eu vou fazer aqui quantas carreiras eu achar necessárias e mostro para vocês. Fiz aqui, pessoal, 16 carreiras. Deixa eu medir aqui. Como vocês podem ver, a última carreira foi apenas de ponto baixo centrado comum e não o alongado, tá bom? Mas o seu último pode ser um alongado, não tem problema. Ó, ficou com 18 centímetros de altura, tá bom? Agora, vamos cortar esse fio. Deixa só eu pegar a minha tesoura. Ó, então, corto aqui. Puxo esse fio aqui pra frente, venho nessas 2 alcinhas e levo meu fio lá pra dentro. Agora, eu vou vir aqui, ó, em cima do último ponto que eu fiz nessa alcinha de cima e levo o fio lá pra dentro. Esse pedacinho de fio que sobrou, nós vamos passar por dentro dos pontos e depois é só passar um pingo de cola ou fazer uma costura simples na ponta desse fio só para não soltar, tá bom?
Agora, nós vamos fazer a aba da nossa bolsa. Para fazer a aba, primeiramente, eu vou pegar aqui, ó, e eu vou dar uma dobradinha nessa lateral. Porque a nossa aba não vai ser enorme, né? Ela vai ser pequena. Então, só pra ajudar a prender, ó, aqui eu tô com a minha alça. No vídeo, ela parece bem mais escura do que o fio, mas aqui, pessoalmente, a cor é bem semelhante, tá? Ó. Não chega a ser o mesmo tom, mas é bem parecido, ó. Eu tô tirando aqui as argolas articuláveis que vem na alça, pra que a gente possa segurar aqui essa lateral, ó. Então, eu faço assim, ó. Eu pego aqui as alcinhas do ponto baixo centrado de um lado e depois do outro. E vamos fazer a mesma coisa aqui desse lado. Aí, ó. É só pra gente ter uma ideia de como que vai ficar. Ó. Mas aí você não perde o acesso à sua bolsa, tá vendo? Ó, continua tendo como você pôr as coisas dentro dela. Ó. Então, ó, aqui eu vou ter, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Não, vou contar qual lado vai ficar pra frente, deixa eu ver. Esse lado vai ficar pra frente, então vou contar quantos pontos eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, vamos trabalhar aqui 15, 16. Vou trabalhar 16 correntes. Então, vou trabalhar 16 correntes, vou aproximar vocês aqui. Então, eu vou trabalhar aqui 16 correntes, ó, eu aproximei vocês, vou aproximar um pouquinho mais, aí. 16 correntes. Faço aqui a minha laçada inicial. E vou trabalhar 16 correntes. 1, 2... Fiz aqui 16 correntes, deixa eu medir pra vocês verem o tamanho que ficou, ó. Ficou com 13 centímetros. Igual nós fizemos na base, ó, nós temos aqui as correntes, nós vamos virar e trabalhar atrás delas nas ondulações. Nós vamos pular essa primeira ondulação e vir a partir da segunda fazendo ponto baixo. Então, eu entro aqui na segunda ondulação, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Vamos trabalhar um ponto baixo em cada ondulação, até chegarmos na primeira corrente que nós fizemos. Fiz ponto baixo em todas as ondulações. Agora, eu vou tirar aqui a minha agulha e vou vir aqui, ó, entrando nesse último ponto baixo que eu fiz. Vou pegar esse pedacinho de fio lá do começo e passar aqui pra cima pra gente ir arrematando ele. Sempre que for finalizar a carreira, nós vamos fazer uma corrente. Vamos virar o nosso trabalho e agora nós vamos voltar trabalhando ponto baixíssimo. Como nós pulamos a primeira ondulação, nós ficamos com um total de 15 pontos baixos. Nós tínhamos 16 correntes e ficamos com um total de 15 pontos baixos porque nós pulamos a primeira ondulação. Então, agora eu venho aqui, ó, entro nas 2 alcinhas do ponto baixo e faço ponto baixíssimo. Vou mostrar pra vocês como se faz, ó. Entra aqui nas 2 alcinhas, você ficou com 3 alças na agulha. Pega o fio que vem do novelo e retiro todas de uma vez. Vamos no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo por dentro de todas as alças que estão na agulha. Vamos trabalhando um ponto baixíssimo em cada ponto até chegarmos aqui no final, ó. Trabalhei aqui ponto baixíssimo em todos os pontos, fiquei com 15 pontos baixíssimos. Esse pedacinho de fio você pode agora aguardar, que a gente vai voltar fazendo ponto baixo centrado, ou você pode passar um pingo de cola e cortar ele, tá? Pra diminuir. Então, aqui, ó, sempre que a gente for finalizar uma carreira, vamos fazer uma corrente. Agora, vamos virar o nosso trabalho e vamos voltar trabalhando ponto baixo centrado. Então, aqui, ó, o primeiro ponto, você vai abrir. Deixa eu pegar uma outra agulha aqui, ó. Tá vendo que ele tem 2 perninhas? 1, 2. Você vai entrar no meio. E vai sair no meio aqui, ó, de 2 perninhas, tá vendo? Então, vamos lá. Entro aqui no meio, saio no meio, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e estico.
dou uma altura, pode puxar essa parte aqui pra baixo, ó, pra não ficar torto. Tem 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Vamos no próximo ponto aqui, ó. Vou colocar bem perto aqui pra vocês verem, ó. Então, eu entro no meio de 2 alcinhas. E aqui atrás, ó, não saiu no meio das 2 alcinhas. Então, eu volto e agora sim saiu no meio de 2 alcinhas, ó. 1, 2, tá vendo? Então, tem que tomar muito cuidado porque tem que ser no centro mesmo, ó. Entro no centro, saio no centro. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Aí, terminou, dá uma puxadinha aqui pro lado, para o seu trabalho não ficar repuxando. Vamos no próximo aqui, ó. Você vai entrar no meio das 2 alcinhas, vai sair aqui no meio, pega o fio que vem do novelo, passa aqui pra frente e dá uma altura. Tem que dar uma altura, tá? Pega o fio que vem do novelo e retiro as 2 alças que estão na agulha. Vamos no próximo, entra no meio, sai no meio, pega o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2. E vai sempre dando uma puxadinha assim pra direita, ó, pra ficar reto. Vamos fazer isso até chegar no último ponto aqui da nossa carreira. Lembrando, você precisa ficar com 15 pontos baixos centrados. Fiz aqui ponto baixo centrado, olha, em todos os pontos. Aí aqui, ó, terminou, você põe na mesa e vai arrumando pra não ficar torto, tá bom? Sempre que for finalizar uma carreira, vamos fazer uma corrente. Aí aqui, se você quiser, puxa um pouquinho pra baixo pra não ficar torto, principalmente nas pontas aqui, tá? Fiz uma corrente, vou virar o meu trabalho e agora eu vou voltar trabalhando ponto baixíssimo. Então, eu entro aqui nessas 2 alcinhas, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e passo por essa alça que está na agulha. Entro aqui, ó, nas próximas 2 alcinhas, fico com 3 alças, tá vendo? Na alcinha. Na agulha, pessoal, desculpa. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo por dentro das 3. Novamente, ó, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro todas de uma vez, ó. Não faz o ponto baixíssimo muito apertado e terminou, vai dando uma puxadinha pra não ficar repuxando o seu trabalho, tá bom? E vamos fazer isso até o último ponto aqui, ó. Fiz aqui ponto baixíssimo, pra finalizar a carreira vamos fazer uma corrente e virar o nosso trabalho. E agora aqui vamos voltar trabalhando ponto baixo centrado, ó. Então, aqui eu tenho um ponto, se você reparar, tem 2 alcinhas, ó. 1, 2. Você vai entrar no meio e sair no meio. No próximo aqui, a mesma coisa, ó. Vai entrar no meio e vai sair no meio das 2 alcinhas, tá bom? Então, arrumo aqui o meu trabalho. Entro aqui no meio, saio no meio, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Aqui, ó, eu tô sentindo que o meu trabalho tá um pouco pontudo, então eu vou dar uma apertadinha aqui, ó, pra isso não acontecer, tá vendo? Aí, ó, fiz esse ponto, já puxo um pouquinho pra cá. Vamos no próximo ponto, entro no meio, saio aqui no meio, ó. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Vou no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo, puxo aqui pra frente e faço ponto baixo centrado. Então, a nossa aba é apenas essa repetição. Ponto baixo centrado, volto fazendo ponto baixíssimo e depois ponto baixo centrado. Volto fazendo ponto baixíssimo e ponto baixo centrado. Então, vamos fazer isso até alcançar a altura que nós queremos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Fiz aqui, pessoal, 23 carreiras, contando com pontos baixíssimos e ponto baixo centrado. Até o momento, ficou com 18 de altura e 17 de comprimento. Vamos fazer um acabamento com ponto baixíssimo aqui em volta, tá? Aí, eu vou fazer assim, ó, vou fazer uma corrente e vou pegar nesse fio aqui do lado, ó. Aqui. Tá vendo? Fica com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2. Aí, aqui, ó,
pego o fio que vem do novelo e retiro as duas alças e arrumo aqui, ó, pra não ficar torto. Venho aqui do lado, faz ponto baixíssimo. Tá vendo? Eu não pego nesse ponto baixo centrado aqui, não. Pego do lado dele, ó, entro aqui do lado e faço ponto baixíssimo. Ó. Aí você arruma aqui pra não ficar torto. E aqui, ó, você vai pegar somente nessa alcinha. Eu vou fazer ponto baixíssimo até chegar aqui e volto com vocês. Cheguei aqui na ponta, ó, não sei se vocês estão percebendo, mas aqui, ó, dá uma subidinha. Então, vamos pegar e vamos puxar aqui pra baixo um pouco. Aí, ó. Aí, aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Tá vendo que pra chegar pra cá tem esse espaço? Vamos fazer uma corrente. Agora, você vem pegando nessa alcinha de trás aqui, ó. E faz o ponto baixíssimo. Vamos no próximo. E faz o ponto baixíssimo no próximo também, pegando só na alcinha lá de trás, tá vendo, ó? Ó. Vamos fazer isso por todos os pontos. Aí, chegando aqui, você vai fazer uma corrente, vai subir pegando aqui do lado, fazendo ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Pronto, finalizei aqui com pontos baixíssimos. Vou medir aqui novamente só para confirmar o tamanho que ficou. Ó, ficou com 18,5 de altura. E 18. Peraí, isso mesmo, 18 de comprimento. Agora, nós vamos reservar uma parte de fio para costurar essa aba na nossa bolsa. Ó, deixa uma quantidade que sobre, que é melhor do que falte. Corta esse fio, faz aqui uma corrente. E antes da gente costurar essa aba na nossa bolsa, vamos aplicar o nosso fecho. O meu fecho está aqui, o que nós vamos aplicar é esta parte aqui, ó. Eu vou pegar a minha tesoura, porque é com ela que eu vou colocar o fio dentro do fecho, ó. Ele tem aqui a parte do parafuso. Aí, eu vou colocar ele aqui no meio e com o auxílio da tesoura, eu vou empurrando lá pra dentro. Eu faço isso agora aqui na frente e depois faço lá atrás. Coloca o máximo de fio que você conseguir. Com cuidado, que até a tesoura arranha esse tipo de fecho, tá? Ó, apliquei aqui esse lado, agora eu viro. Com o auxílio da tesoura, também vou colocando um pouco de fio lá pra dentro. Essas pontas aqui, ó, principalmente, vai tentando deixar elas à mostra, que na minha opinião, mostra que tá bem preso, não sei, parece que fica mais firme, sabe? Essa pontinha aqui que eu falo, ó. Agora, eu vou pegar aqui uma chave Allen 1,5 mm, essa daqui é bem pequenininha, pra aplicar esse parafuso aqui, ó. Eu prendo aqui, coloco aqui, opa. Essa parte é bem chatinha, tá, pessoal? Confesso que muitas pessoas não gostam de usar esse tipo de parafuso. Se você tiver um outro parafuso para substituir, que é aquele que você usa uma chave de fenda mesmo, você pode pôr. Aqui os meus já acabaram. E mesmo que eu comprasse, não chegaria a tempo dessa aula. Então, quem não tem cão, caça com gato, né? Então, agora é só a gente rodando aqui. Ah lá, soltou. Vamos parar aqui, põe de novo e depois volta a parafusar. Exige bastante calma e paciência, então vou deixar acelerado até fechar ele tudo. Pronto, pessoal, já apliquei aqui, ó,
ficou bem firme. Com paciência dá certo. Tem que ter bastante paciência, mas eu confesso que esse tipo de fecho me agrada bastante, o acabamento dele, sabe? Agora eu vou tirar o zoom aqui e vou pegar a minha bolsa pra gente aplicar a aba nela. Já estou aqui com a minha bolsa e com a minha aba. E agora, eu vou colocar aqui de volta a agulha. Vou pegar uma outra agulha para passar esse fio que a gente cortou para dentro da bolsa. Então, deixa eu conferir. Esse lado vai ficar para frente, aquele lado vai ficar para trás. Então, a minha aba, eu acabei nem mostrando, né, pessoal? Fui medindo aqui, ó, na bolsa para ver o tamanho que ia ficar. Ficou com um tamanho que eu goste. Então, você vai medindo aí na sua pra ver se fica no tamanho que você gosta, tá bom? Que eu acabei me esquecendo de falar sobre esse ponto. Então, eu posiciono aqui mais ou menos, ó, vai ser na linha dessa carreira aqui. Isso mesmo. Então, eu vou posicionar aqui e ver onde eu vou entrar. Eu vou entrar, então, aqui na ponta, pego esse fio e vou trazer aqui pra dentro. Desta forma, ó. E a costura, ela vai ser em ponto baixíssimo. Então, agora eu entro aqui, pegando apenas na alcinha de trás. Venho aqui, ó, na minha bolsa, entro. Aqui dentro, eu pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra fora. Aí, vou passar por essas duas alcinhas que estão aqui na minha agulha, ó. Vou no próximo ponto, na alcinha de trás. Entro aqui na minha bolsa, pego o fio que tá lá dentro, passo aqui pra fora. E esse fio que eu puxei aqui pra fora, eu vou passar por dentro dessas duas alcinhas que estão na agulha. Vamos no próximo ponto. Entro aqui na bolsa, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra cima e passo por essas duas alças que estão na agulha. Então, é ponto baixíssimo em todas as alcinhas da nossa aba, seguindo sempre aqui na mesma carreira, tá? Então, vamos fazer isso até ter costurado toda a nossa aba. Costurei aqui toda a minha aba, olha como que ficou linda, ó. Sobrou bastante fio, mas como eu falei pra vocês, eu prefiro que sobre do que falte. Agora, eu corto esse excesso, puxo aqui pra fora. Venho aqui, ó, no ponto da aba mesmo. Puxo esse fio. E agora, eu passo ele por dentro dos pontos, por alguns pontos aqui. E depois eu passo um pingo de cola, mas você pode fazer uma costura simples nessa parte aqui, tá bom? A aba aqui atrás, então, ficou assim. E aqui na frente, até o momento, está assim. Agora, vamos aplicar essa outra parte dela. Como que eu faço? Vou mostrar pra vocês. Como esse meu fecho é muito antigo, eu nem tenho a plaquinha que veio nele. Mas, normalmente, nós colocamos esse dente aqui dela lá pra dentro. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó. Abre assim. Eu tô usando um alicate de artesanato. Sempre na descrição dos vídeos eu deixo o link de vários materiais, vários acessórios de crochê. Aí, normalmente, a gente faz assim, ó. Encaixa aqui. E vamos ver se vai sair aqui dentro, ó. Ai, vai sair, gente. Olha só, tava pensando aqui que não ia dar certo, mas vai dar sim. Então, vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Ó. Primeiro, vamos marcar aqui aonde que vai ser... que vai ficar essa parte aqui. Pra marcar, nós vamos fazer assim, ó. Fecha aqui. Vamos ver se aqui tá bom.
Arruma certinho pra não ficar torto. Ó, marco aqui. E agora nós vamos entrar com os dentes desse fecho lá dentro. Aí aqui, ó, você precisa, vamos dizer que abrir o caminho para eles passarem. Eu vou te falar assim. Não sei se vocês vão conseguir ver os 4 dentinhos lá dentro, mas estão aqui. Agora, eu venho aqui com... É uma plaquinha, assim, que vem em vários fechos. Conforme eu não uso, eu vou guardando, porque sempre é necessário. Ó, nesse caso aqui eu precisei, tá vendo? Então, sempre guarda, mesmo quando você não usar, não joga fora, porque às vezes para um outro tipo de fecho dá certo. Aí, eu encaixei aqui. E agora, a gente precisa fechar aqui. Então, eu puxo a pontinha dele aqui pra dentro, pra conseguir amassar. Não tem problema se você estiver amassando a bolsa, tá? Deixa eu abrir aqui e tirar essas argolas. Depois a gente arruma, organiza e desentorta a bolsa. Nesse momento vai amassar mesmo, é normal, tá? Não se preocupa com isso, não. Então, vou fechando aqui. Encaixo. Desculpem, acabei batendo no tripé. Aí aqui, ó, eu tento prender entre uma grade e outra. Aí, ó, desse jeitinho. Ó. E agora os de baixo. Desculpa, pessoal, acho que eu tô batendo no tripé, né, enquanto eu tô fazendo aqui, tô concentrada fazendo pra tentar mostrar pra vocês. E acho que eu tô batendo no tripé. É que eu não quero cortar essa parte, porque algumas pessoas sempre ficam com dúvidas. Então, dessa vez eu quero mostrar bem detalhado pra vocês que eu realmente faço assim, ó. Prendi aqui. Agora a gente arruma bem a nossa bolsa, porque amassou bastante, né? Normal. E agora é só a gente voltar aqui as argolas. E isso dos dois lados. Se não tiver certo... O que muitas vezes acontece, eu não vou negar pra vocês, que às vezes eu arrumo fora da aula, se não tiver certo, não der certo na hora de fechar, e tem que refazer tudo de novo. Abre o fecho e coloca tudo de novo, ó. Vamos fechar aqui pra ver. Bom, bem firme dá pra ver que ele ficou, né? Fechei aqui. Acho que ele ficou um pouquinho torto, ó, porque ele não fechou direitinho. Mas depois eu arrumo fora da aula, tá? Pra que a aula não fique tão longa, depois eu fecho. Mas aqui, basicamente, como a bolsa tá vazia, é você ir apertando aqui, depois com a bolsa cheia ela fecha bem, tá? Ó. Aí, agora fechou, vamos desamassar a bolsa, que amassou o fundo aqui, conforme eu fui puxando. E aí, arrumo aqui também a bolsa
pra não ficar feia, tá? Ó, mas dá pra ter uma ideia de como ela vai ficar, né? Agora vamos aplicar a nossa alça de couro. Ó, pessoal, arrumei o fecho, agora ele fechou 100%. E aqui nós vamos aplicar a nossa alça de couro. Não precisa nem tirar a argola, ó, é só aplicar aqui direto. No vídeo, a cor do couro verde tá parecendo mais escura do que a bolsa. Não é tão escuro assim, tá, pessoalmente? Só pra vocês, caso vocês fiquem com dúvida, né? Não é tão diferente não, tá? Ó. Agora vamos fazer o tassel da nossa bolsa. Eu vou fazer ele e volto para aplicar com vocês, porque na última aula do canal eu já ensinei a fazer o tassel, tá? Então vou deixar o link da última aula aqui na descrição. Fiz aqui o meu tassel, olhem só como ficou. Fiz ele fininho, tá? Não quis fazer ele muito assim, cheio. E eu aplico aqui direto na argola articulável. E esse é o resultado final da nossa aula de hoje. Eu vou aproveitar e vou passar as medidas finais para vocês. De comprimento, ela ficou com 22,5. De largura, ela ficou com 11. E de altura ela ficou com 19. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Se você gostou, não esqueça de curtir esse vídeo. Soltou aqui, deixa eu prender de volta. Uma dica para não soltar é você pegar essa parte aqui que abre e passar por dentro do crochê, tá vendo? Então, se você gostou desse vídeo e assistiu até aqui, comenta aqui embaixo um coração verde e me conta se esse é o primeiro vídeo do canal que você assiste ou se você já é inscrito ou inscrita há um tempo. Espero muito que vocês tenham gostado desse modelo. Se você fizer, me marca lá no Instagram. Nem sempre eu reposto, mas eu tô sempre de olho, porque eu gosto muito de acompanhar e saber quais bolsas vocês mais gostaram de fazer, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo.